Olá, sejam todos muito bem-vindos. Estamos aqui para refletir um pouco em torno do cristianismo redivivo, que é a doutrina dos espíritos, ditada a Allan Kardec. E ele, como missionário escolhido por Jesus, abraça essa tarefa com muita firmeza, buscando dar o seu melhor, fazendo jus à oportunidade. O nosso encontro de hoje se denomina Aqui não é um vale de dor, um vale de lágrimas. Aqui, a Terra, o nosso planeta, é uma bênção. E até o próprio Cristo, emissário do Pai, emissário de Deus, representante maior e o Espírito mais puro que Deus nos deu como modelo e guia, ele também se maravilhava com a obra divina. Então, os lírios do campo, as aves do céu, as pessoas. Então, a pedagogia de Jesus era a pedagogia da valorização do ser humano. E isso representa uma enorme, importante lição para todos nós. Devemos aproveitar essa terra, que é uma dádiva, que é uma casa onde podemos viver e experienciar várias oportunidades de crescimento, porque o que nos compete é trazer à tona esses nossos dons que já existem dentro de nós desde a nossa criação como espíritos imortais. O dom da bondade, por exemplo, é preciso fazê-lo crescer, cultivar com muita consciência. E também a gratidão, nos encantando, nos maravilhando com tudo que nos chega como lição para o nosso crescimento. O estar aqui na Terra, o existir com esse corpo que muitas vezes adoece e um dia, com certeza, deixará a Terra. Mas, enquanto aqui está, é uma bênção. Ele representa um uniforme de trabalho, a vestimenta desse espírito imortal que busca progredir por um impulso natural. Quando Deus nos criou, Ele nos criou com esse impulso de buscar a plenitude, de buscar o aprimoramento, buscar despertar esses dons. Então, é por isso que muito importa que a gente busque sentir-se pertencente, fazendo parte e acreditando na administração do Pai em nossa vida, porque somos filhos, temos parentesco com Ele. Então, temos uma tarefa enorme, importante, mas que, se considerada com a devida atenção, podemos sair vitoriosos dessa tarefa que nos é colocada como tarefa indelegável. Não é para ser trabalhada e feita, executada por outra pessoa, mesmo que seja o mais adiantado, o mais sábio dos gurus. É uma tarefa que nos cabe a nós, indivíduos, que temos que fazer brilhar a nossa luz, conforme nos convidou Jesus. Por isso, Allan Kardec, o professor Denizar Rivaio, nos convoca a refletir sobre esses dois conselhos que ele nos dá. O primeiro deles é amai-vos. O segundo, instruí-vos. Então, se todos nós nascemos com o poder de refletir,
de raciocinar, de distinguir o que é bom, o que é leve, o que é nobre, o que é justo, daquilo que, ao contrário, nos amesquinha e nos faz esquecer da nossa origem divina. Então, nós temos a capacidade de escolher o que é bom, que nos ajuda a alcançar aquela meta de aprimoramento ou que se apresenta para nós como um prazer momentâneo, muitas vezes, uma ilusão, algo que vai nos desviar do entendimento ou da prática fraterna. Por quê? Conforme uma das respostas dos espíritos a Allan Kardec, quando ele pergunta qual é o objetivo da nossa vida aqui, da nossa encarnação, da nossa reencarnação, e eles disseram: o único objetivo da nossa vida aqui é a prática do bem, porque com a prática do bem nós vamos trabalhando para minimizar os nossos vícios e desacertos, as nossas ilusões. Nós vamos trabalhando para cultivar cada vez mais as nossas virtudes, que nos libertam dos vícios, daquelas arestas que nos animalizam, que nos fazem dar passos para trás. Então, importa muito que a gente busque compreender essa realidade. Então, é preciso que a gente se instrua, utilizando bem o nosso raciocínio e todos os outros dons que já trazemos em nós, a percepção, a capacidade de distinguir, os sentimentos. Então, os sentimentos são resultados da forma da gente vivenciar a vida, da forma como a gente vê a vida e busca nela o sentido. Então, se nós temos um sentimento, por exemplo, de mágoa, de rancor, de ressentimento, é porque antes nós pensamos a respeito disso. E nós trouxemos para o nosso campo íntimo essa dor, essa mágoa, esse ressentimento. Passa tudo pela mente em primeiro lugar, passa tudo pelo pensamento. Então importa muito que nós selecionemos aquilo que queremos abrigar em nossa mente, para não criar lixo mental, que vai com certeza nos prejudicar. Tanto o nosso espírito, o nosso campo emocional, porque inviabiliza o nosso crescimento, o nosso caminhar para frente, para o alto. E sendo assim, isso vai amortecer o nosso impulso para o próprio crescimento. Isso vai nos fazer estacionar naquele ponto onde nós não cultivamos o espaço do perdão, do entendimento, da tolerância, da calma, da serenidade, da busca de um outro olhar sobre os acontecimentos. Então, passando pela mente os pensamentos, se forem negativos, se forem de mágoa, nós estaremos prestando a nós próprios um desserviço, algo que nos prejudica a nossa caminhada. E Jesus veio trazer uma vivência de tamanha leveza, de tanto perdão, de tanta compreensão e entendimento. Veio nos mostrando o passo a passo que devemos percorrer para alcançar uma vida leve, uma vida de amorosidade, de entendimento, de fraternidade. Então, quando ele nos recomenda que devemos perdoar as ofensas, não é só para nós que faz bem, não é só para o outro que faz bem, mas sobretudo para nós próprios, porque o perdão é uma medida terapêutica, é algo que vai
limpar o nosso íntimo, o nosso campo emocional, e com isso evitamos doenças, né, que vão nos prejudicar a vivência aqui. Então, que nós façamos tudo que for possível e ao nosso alcance para conservar a saúde em todos os níveis. Saúde no campo físico, emocional, espiritual, mental. Porque cada vez que nós nos maravilhamos com a obra divina, que nós percebemos a grandeza, a magnitude dessa obra, o acerto em tudo, em todos os movimentos, das estações do ano, do verdejar das flores, das plantas, do florescer dessas plantas, do voar e do cantar dos pássaros, dos rios, dos lagos, dos oceanos. Quanta maravilha existe no mundo para nós. Então, aqui como hóspedes dessa casa divina, nós devemos agradecer e nos maravilharmos com as oportunidades que temos em existindo e em convivendo uns com os outros, porque é uma questão muito importante nós nos aprimorarmos em relação ao trato ameno, respeitoso, amoroso com o nosso semelhante. E isso dignifica a nossa humanidade. Isso nos faz crescer em sabedoria, porque é preciso que a gente valorize os outros em nossas vidas. O que seria de nós sem os outros? Precisamos deles para crescermos em grupo, porque somos criaturas gregárias, precisamos uns dos outros. Estamos interrelacionados e devemos crescer juntos, amparando-nos mutuamente. Por isso é necessário o perdão, a compreensão, a tolerância, a mansidão no trato. É preciso harmonizar e extirpar as contendas, as brigas, as guerras, as lutas. Muitos de nós, muitas vezes, queremos que a nossa palavra seja a última e que a nossa postura seja reconhecida como a última cereja do bolo. Mas não é assim. Nós ainda temos tanto a aprender. Nós ainda não sedimentamos toda a sabedoria que a vida proporciona a criaturas como nós. Então, precisamos fazer tudo aquilo que nos compete com calma, com serenidade, procurando nos conhecer melhor, nos educarmos, sabedores que somos, de que precisamos dessa energia positiva. Porque aquele que não tem uma energia positiva e um olhar abençoado sobre si mesmo, muitas vezes cai na baixa autoestima. Perde a autoestima. E isso leva esses irmãos a se considerarem muitas vezes inúteis, incapazes. Eu não dou conta disso, eu não sei fazer isso. Essa disciplina, esse entendimento não me entra na cabeça. Então a pessoa acaba se entregando a essa modorra, a esse horizonte em que não vale a pena lutar, em que não vale a pena buscar um autoaprimoramento. E esse é um erro muito letal. Faz muito mal a gente não compreender o quanto somos importantes e que somos filhos de Deus e que temos todos nós uma tarefa a cumprir. Estamos morando temporariamente nesse mundo de provas e expiações, mas que é um mundo maravilhoso. Nós não temos só sofrimentos. Quantas alegrias podemos desfrutar?
Só de olhar para nós, de saber que temos poderes como de andar, de ver, de raciocinar, de escolher, de participar até do processo civilizatório. Com a nossa cooperação, podemos ajudar a sociedade. Podemos ajudar até com os pensamentos. Quando nós não podemos interferir lá na guerra, naquele outro país que está sofrendo muito, podemos mentalizar. Podemos emanar vibrações de amor para os líderes, para quem está responsável pela condução das circunstâncias nesses países cujos povos são tão sofredores. Então, abençoando também todo o esforço que ocorre no nosso país para que as coisas se harmonizem, para que haja uma verdadeira justiça social, em que não haja tanta maldade, tanta corrupção, tanto desrespeito à soberania da vida, onde já se viu, nesse século que estamos vivendo, uma matança, como testemunhamos há pouco na cidade do Rio de Janeiro, tão bela. Então, por que isso? Porque nos falta o entendimento. É preciso cultivar a paz, não exterior, mas dentro de nós. E é por isso que Francisco de Assis, em sua oração, pede a Deus: Senhor, fazei-me instrumento da vossa paz. Isso significando que a paz começa conosco próprios, dentro de nós, amenizando, harmonizando os nossos pensamentos, sentimentos, gestos e palavras. Podemos perceber por isso aí que temos poderes. Temos o poder de harmonizarmos-nos com o outro através do bom uso da prerrogativa de falar. Deus nos deu o dom da fala para o bem, não para a separatividade, não para o distanciamento uns dos outros. Então, todos os nossos instrumentos e ferramentas são para uma convivência pacífica, harmoniosa, amorosa, fraterna e solidária. Então, se nós buscamos observar a nós mesmos, como é que eu me conduzo? Quais são as minhas motivações? O que me leva para esse ou para aquele outro caminho? Como é que eu me sinto feliz? Quando é que eu me sinto contente? É quando eu pratico algo positivo para mim mesmo ou também para o outro? Quais são as minhas reações? Como é que eu me sinto dentro de mim? E com isso, nós vamos nos conscientizando. Vamos desenvolvendo o dom de sacralizar cada instante, cada minuto, segundo da nossa vida, louvando o Criador e abraçando as oportunidades, mesmo que sejam dolorosas, em forma de sofrimento, porque já compreendo que tudo que me chega são necessidades minhas e que o chamamento e o desafio é transformar as ocorrências, as oportunidades em lições de elevação. Agradeçamos a Deus, então, que nos oferece tantas dádivas coletivas como o mundo, esse mundo maravilhoso em que vivemos e que estamos a pouco e pouco ajudando a transformá-lo para melhor. E também os dons, as dádivas individuais, que são aquele potencial que todos nós trazemos
e que podem ser transformados em bondade simples, em compreensão, em energia boa, positiva, em conscientização, em pertencimento, em busca de compreender cada vez mais e melhor o porquê estamos aqui e a quem vamos prestar contas, compreendendo que a nossa consciência é a quem devemos prestar contas. Por isso dizemos que cada um de nós é arquiteto do seu próprio destino, do seu amanhã. Depende tudo de nós. Então, se nós conseguirmos nos desembaraçarmos das nossas arestas morais que nos aprisionam para trás, se nós conseguirmos nos libertar destas amarras e pudermos prosseguir, com certeza estaremos a caminho da plenitude, que é a meta, o objetivo mais alto que devemos alcançar, imitando as qualidades do mensageiro de Deus, nosso Pai, que é o Cristo amoroso, o Cristo exemplar, o ser humano mais puro que pisou na terra, abençoando-a e abençoando em todos os tempos aqueles que já se foram ou antes, os que presentemente vivenciaram com ele a experiência desse legado divino que nos deixou, e os homens de todos os tempos, os que virão ainda, os que aqui estão, porque ele afirmou: nenhuma das ovelhas do meu Pai se perderá. E eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chegará ao Pai senão por mim. Então, façamos bom uso das nossas prerrogativas. Cumpramos aquilo que nos compete e evitemos todo o mal que nos atrase. Que Jesus possa nos abençoar e nos fortalecer no propósito de crescermos em sabedoria e de aprendermos a amar melhor. Gratidão pela atenção de todos.